Bom dia a todos. Vamos a mais uma videoaula hoje com a última lição da revista da Convenção Batista Fluminense, a lição número 13, cujo título é A Grande Vitória. E nós sabemos que vitória é essa, né? A vitória de Jesus ter ressuscitado, vencido o último inimigo, a morte. É uma lição linda, né? E o nosso texto base está em Marcos, no capítulo 16, os 11 primeiros versos que eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra, vai falar da ressurreição, né, de Jesus Cristo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. O 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Senhor, o teu santo nome. Paizinho, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, para que possamos conhecer a tua vontade em tudo. Ó, meu Deus, venha usar-me como instrumento em tuas mãos para levar esse assunto tão maravilhoso que vai falar da tua ressurreição. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus, Jesus ressuscitou. Vamos conhecer o alvo da lição, que é onde nós queremos chegar com o estudo da lição como um todo. Ao final do estudo, né, deveremos mostrar que assim como Cristo ressuscitou, vencendo a morte, nós venceremos também para estarmos com ele para sempre em sua glória. Aleluia! Agora vamos conhecer o propósito no sentido do saber, no sentido cognitivo. Ao estudo, né, ao final do estudo dessa lição, então, nós deveríamos entender que a ressurreição de Cristo foi a vitória sobre a morte, e assim como ele ressuscitou sua igreja, ressuscitará também para a vida eterna com ele. Nós sabemos que a igreja de Cristo somos nós, né? Agora é conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, nós deveremos, ou então o aluno deverá alegrar-se, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E conhecer finalmente o propósito no sentido do agir. Ao final do estudo, né? Deveremos ir e pregar o evangelho a todos que conseguir, mostrando que o único caminho da salvação é Jesus, mas que após crerem,
se batizem também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem conhecido, então, os propósitos desse assunto lindo e maravilhoso, vamos dar a introdução, né? E vamos, assim, lembrar que a ressurreição de Cristo foi o quê? Foi uma grande vitória, uma grande manifestação de vitória. Pois o que ela testemunhou? Testemunhou o imenso poder de Deus sobre a morte e sobre a vida. Também não podia ser diferente, né? Porque Deus, ele é o Criador, portanto, o Senhor de tudo e de todas as coisas. Afinal, ele criou o universo e criou todos os seres que habitam nesse universo, né? Assim, só Deus pôde remover o aguilhão da morte, né? E nos dar, então, a vitória sobre o túmulo. O que diz 1 Coríntios, se quiserem abrir aí para acompanhar, né? O capítulo 15, verso 55, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então vejam que ao ressuscitar Cristo dos mortos, Deus nos faz lembrar que é de sua absoluta soberania, né? Então, mas soberania sobre o quê? Sobre a morte e vida, conforme eu falei. Tendo, assim, a ressurreição sido testemunhada por muitas pessoas. Então, quando Deus ressuscita Cristo, né, dos mortos, ele nos faz lembrar, né, de sua absoluta soberania sobre a morte e vida. Isso nos dá uma tranquilidade, uma certeza que nós também, né, ressuscitaremos um dia para estarmos com ele em sua glória. Olha, sabemos, portanto, que a ressurreição de Cristo, ela aconteceu, né, depois do sábado, no domingo, né, na manhã do domingo, dia, inclusive, que costumamos consagrar ao Senhor, né, o domingo. E o que ela representa para nós, a ressurreição de Cristo? Ela representa a vitória triunfante e gloriosa, né, para todo cristão, para todos nós. É ou não é verdade? Então, ela representa essa esperança, né, que nós temos também, que um dia ressuscitaremos. E o que diz as Escrituras? O que dizem? As Escrituras dizem que Jesus morreu, ele foi sepultado, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas que voltará, glória a Deus. E também diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que ficarem vivos para a sua vinda serão transformados e receberão corpos novos e glorificados. Depois dei uma lida em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o 18, por aí, vocês vão ver isso. A ressurreição de Cristo, ela demonstra, assim, que o Pai Celeste aceitou o sacrifício de Jesus. Afinal, foi um sacrifício perfeito. Então, ele aceitou o sacrifício de Jesus a nosso favor, né? Nos dando certeza que Deus, pelo mesmo poder, nos ressuscitará também dos mortos, né? Para a vida eterna. Essa vida que nos aguarda, né? Agora, uma coisa muito interessante é que o sepulcro vazio, ele faz toda a diferença entre o cristianismo e as demais religiões e os demais segmentos religiosos, né? Onde os corpos dos seus fundadores né? Das demais religiões, ou seja, seus restos mortais, foram limitados ao sepulcro.
Diferentemente do corpo de Jesus, que não permaneceu no sepulcro, pois ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Glórias a Deus, vencendo assim a morte, seu último inimigo, tendo a morte assim sido tragada pela vitória, é o que diz 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 54 e 55. Depois vocês deem uma lida, né, nesses versículos. Então, tendo Cristo realmente, e foi, né, nós sabemos, mas tendo Cristo realmente ressuscitado, o que ele fez? Fez-se as primícias daqueles que dormem. O que significa dizer isso? Ele foi o primogênito, o primeiro filho a ressuscitar, né? E isso nós temos certeza. De fato, o sepulcro vazio, ele testifica, melhor falando, o triunfo de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, evidenciando assim o cumprimento das Escrituras, né? A carta de Filipenses, ela destaca a superioridade de Cristo, que sendo filho de Deus, se fez homem, né? Humilhando-se até a morte, e morte de cruz, doando-se por amor a nós. É muito lindo, mas por que ele fez isso tudo? Para a remissão dos nossos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo, pois ele venceu a morte, né? E foi visto por seus discípulos, né? Primeiramente. E até esses discípulos depois também testemunharam, viram, né? Ele subindo aos céus, retornando para o Pai, fez assunto aos céus. Aí já está lá em Atos, se vocês depois quiserem conferir no capítulo 1, a partir do verso 3 ao 11, vocês vão ver isso. E assim ele foi o quê? Ele foi glorificado pelo Pai, glórias a Deus. E hoje, ele se encontra sentado, ele subiu aos céus, né? Foi glorificado pelo Pai, e assentou-se à direita dele, mas sem abrir mão de estar conosco todos os dias. Ele prometeu, né, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, nós temos que bradar, nós temos que nos alegrar, porque o nosso Salvador está vivo. Aleluia! E nós podemos falar com ele e sermos ouvidos por ele, né? Nós podemos conversar com ele, porque o nosso Redentor vive. Hoje nós temos assim a certeza, né, da nossa esperança de que assim como Cristo venceu a morte, nós com ele venceremos também, né? Depois vocês vão ler 1 João, né, no capítulo 5, versos 4 e 5, quando ele diz mais ou menos assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é o verso 4. O 5 é: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É mais ou menos assim, né? Então, vocês depois deem uma lida lá para embasar melhor essa aula, né? Agora eu vou fazer uma perguntinha para você e para você. O que a ressurreição de Cristo representa? O que ela representa para você? Para todo o cristão, a ressurreição representa a grande vitória
vitória do Cordeiro de Deus. E assim, a ressurreição, essa certeza que nós temos de que ele ressuscitou, nos conduz, né, a estarmos diante dele, né, a nos curvarmos ante a sua face. Que coisa maravilhosa, né? Como é que eu posso dizer? A desejar ouvir a sua voz. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Através da sua santa e gloriosa palavra, né? Então, devemos agir conforme essa palavra, ou melhor, conforme a sua vontade expressa nessa palavra. E tudo isso motivado por seu amor. Agora vejam que em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo explica em detalhe a importância da ressurreição de Cristo. Vamos ver. Em Corinto, algumas pessoas não acreditavam na ressurreição dos mortos. Porque, segundo a doutrina dos saduceus, nós sabemos, segundo essa doutrina, lá eles afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, né, e nem espíritos. Então, alguns, seguindo essa linha, não acreditaram na ressurreição de Cristo. E Paulo, neste capítulo 15 de 1 Coríntios, vai listar 6 consequências desastrosas se a ressurreição nunca tivesse ocorrido. Vamos ver quais são? A primeira consequência seria que pregar sobre Cristo seria em vão. A segunda consequência é que está muito ligada, né? É que a fé em Cristo também seria em vão, né? Terceira, todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Outra consequência que Paulo listou: ninguém poderia ser redimido do pecado. Que triste, hein? Ninguém poderia ser. E outra, todos os cristãos que dormiam, entre aspas, né, que morreram, teriam perecido sem esperança. E última consequência que Paulo listou é que os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Em suma, se Cristo não ressuscitou, não temos salvação. E é assim que alguns lá, infelizmente, de Corinto pensavam. E por conseguinte, se nós não temos salvação, se Cristo não ressuscitou, o plano divino e grandioso de redenção da humanidade teria falhado. E a vinda do Messias, a vinda de Jesus, que foi tão proclamada pela boca dos profetas no Antigo Testamento, teria sido tudo em vão. Teria sido mentira, né? Eles teriam profetizado uma grande mentira. Mas nós sabemos pelas Escrituras Sagradas e pela fé que Cristo ressuscitou. Foi o único que venceu a morte, né? E essa realidade traz o quê? Grandes desafios à Igreja de Cristo, a nós, pois Jesus, né, ao ressuscitar, o que ele apareceu aos seus discípulos, conforme eu já falei, e transmitiu-lhes uma missão chamada de a Grande Comissão. Está lá em Marcos capítulo 16, a partir do 15, 16, vocês vão ler. Ele comunicou, né? Ele transmitiu, então, aos discípulos essa missão. É uma ordem, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ao que não crê, já está condenado. Ao que não crê. E tudo isso ainda somado às palavras mesmo do próprio mestre de Jesus em Mateus, né, 28, quando ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho ordenado, dependendo da tradução. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus. Então, nós já podemos partir para a conclusão desse estudo lindo. A conclusão é a seguinte: Cristo venceu a humilhação, o sofrimento e a dor, né? E a dor, tendo assim recobrado a sua glória, né? Que tinha antes com o Pai, pois o sacrifício foi aceito por Deus Pai como sacrifício perfeito. Afinal, ele era perfeito, né? Então tinha que ser aceito mesmo. O sacrifício foi aceito por nós, ele morreu por nós. Glórias a Deus. Ele foi coroado como o Rei dos Reis, né? E hoje ele encontra-se junto ao Pai, exaltado por toda a eternidade. Filipenses 2:9, né? Tendo assim deixado para nós uma promessa que voltaria para buscar a sua igreja, para buscar quem? Buscar nós mesmos, né? Que somos cristãos, né? Para buscar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós. Isso ninguém tem mais dúvidas, né? Que um dia nós estaríamos com ele. Vamos lembrar também que a ressurreição de Cristo foi o triunfo sobre o pecado e a morte, né? Tanto o triunfo do próprio Mestre, do próprio Jesus, quanto a nossa vitória também. Pois se ele venceu, nós venceríamos também com ele. Oh, glória a Deus! É a realidade mais expressiva, significativa e gloriosa da fé cristã. Concordam? Sim, pois representa a real e grande diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos, né? Pois qual outro líder ressuscitou? Somente Jesus. A ressurreição é o brado de alegria. Cristo venceu a morte. Aleluia! Ele vive, o nosso Redentor vive. Portanto, a nossa fé não é em vão, como os saduceus pensavam, como alguns de Corinto pensavam, né? Não é. Nele somos mais que vencedores. Mas precisamos pregar essa verdade por onde andarmos, cumprindo assim o ID de Jesus, que outros precisam ainda saber, né? Pregando o evangelho do reino, como Cristo pregou quando estava aqui a toda criatura, né? A gente sabe que aqueles que creem e forem batizados serão salvos, né? Infelizmente, os que não crerem já estão condenados. Marcos, né? 16, 15 e 16 fala isso, né? Não nos esqueçamos que Jesus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos séculos, né? E ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, pois ele está conosco. Então, vamos crer que Cristo vive em nossos corações, em nós. É o Deus conosco, Emanuel, né? Ele é a expressiva e majestosa manifestação de vitória sobre o mundo e sobre as nossas vidas, ok? Celebremos essa vitória todos os dias.
Queridos, a aula é essa, é lindo quando a gente fala da ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Mas Ele reina também em nossos corações. Então, aleluia, aleluia, nós nunca, nunca estamos sozinhos. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula.